Bom, questão de regência agora, tá observando, né? Esse negócio do em que, de que, no qual, ao qual, pronto, tá certo. A próxima questão, a questão 9, agora trata de regência. Regência nominal, verbal, mistura tudo, né? Regência diante de pronomes relativos. Vamos dar uma olhada? Veja aí. Questão 9, ó. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase dada. Uma final de Copa do Mundo é um evento o quê? Olha só, pessoal. Regência diante de pronomes relativos. O que é que a gente vai fazer? Observar sempre qual é o pronome relativo aqui, ver qual é a preposição que está acompanhando a forma relativa, qual é a preposição, e checar se o termo que vem depois está realmente exigindo-a, né? Olha só, realmente a exigindo. Olha só. Uma final é um evento de que um observador cultural não pode ficar indiferente. A expressão-chave é essa aqui, gente. Quem fica indiferente a alguma coisa ou a alguém. Não é isso? O quem fica indiferente a alguma coisa ou a alguém. Então não é de que um observador, é a que um observador não pode ficar indiferente ou ao qual um observador não pode ficar indiferente. Percebeu? A que ou ao qual. Joia? Sob o qual um observador não pode ficar indiferente. Sob o qual, não. Aí tá tranquilo, né? Já respondi. Né? Aqui a expressão é a mesma, ficar indiferente. É só relembrar da regência do indiferente, né? Indiferente a. Resposta certa, letra C. A que ou ao qual. Joia? Beleza? Questão 9, portanto, letra C, vamos para outra. Questão 10. Assinale a alternativa que reescreve corretamente de acordo com a norma culta. Claro, corretamente de acordo com a norma culta, põe, né? Claro. Os segmentos frasais. As pessoas sabem que pratico futebol. Futebol tem mais importância que as artes. Algo que me dá prazer. Tá. E aí? Vamos lá, juntar tudo, né? Juntar tudo agora. Olha que tem a conjugação de alguns verbos. Não vou dizer simpáticos para muitos, talvez antipáticos a outros, né? O verbo aprazer, o verbo aderir, né? São dois verbos bem simpáticos aí, né? Além disso, o verbo sobrepor-se. Mas vamos lá. Pessoal, na questão 10, as pessoas sabem que adiro ao futebol. Pessoal, olha só, ele quer saber, reescreve corretamente de acordo com a norma. O verbo aderir aqui não é sinônimo do verbo praticar, mas nem por isso ele deixou de utilizar. Ele está só querendo avaliar se você conhece realmente a conjugação do verbo aderir. Não é? Então aqui ele coloca, as pessoas sabem que adiro. Está correto, gente. Eu adiro, tu aderes, ele adere. Nós aderimos, vós aderis, eles aderem. Percebeu? Eu adiro, tá certíssimo. Percebeu? Eu adiro, tu aderes, ele adere, tudo certo, nenhum problema. Adero, que eu vou aderir, bom, né, que ele pratica, presente o indicativo, né? Vou aderir, nesse caso aí não é presente o indicativo, tá? As pessoas sabem que adiro ao futebol. O futebol sobrepõe-se às artes. Pessoal, o que se sobrepõe a. Até aqui nenhum problema. O futebol, agora aqui é sobrepõe-se, a questão aqui é o plural que ele utilizou, né? Percebeu? Ele colocou uma forma plural. O problema foi esse aqui, mas sobrepor-se a crase aqui nenhum problema. O problema aqui é a pluralização do verbo sobrepor que está inadequado. Algo que me apraz. Tudo bem, o fato de aprazer está tudo certo. A bronca aqui foi o plural. Sobrepõe-se, pluralizou, errou. Tá? As pessoas sabem que adero não existe adero. Algo que apraza-me, o que puxa o pronome. Que puxa o pronome, teoricamente me apraz. Né? Teoricamente isso. O apraza-me está errado. Beleza, fácil, né? Resposta certa, clara. Letra E. De cara, né? Vou aderir na forma agora, sobrepõe-se, tudo bem, mas sobrepõe-se às crases, né? Sempre esse problema aqui de construção. Beleza? Ok? Questão 10, portanto, resposta certa, letra E. Vamos lá, questão 11. Assinale a alternativa em que as duas faces apresentam sujeito composto. As duas frases apresentam sujeito composto como em racionalidade e irracionalidade não são duas instâncias lado a lado. Veja. Racionalidade e irracionalidade não são duas instâncias. É claro que aqui eu tenho um sujeito composto nesse contexto aqui, o verbo concordará no plural. E aí?
Vamos lá, questão 11. Ele coloca aí, Vargas e seus ministros não eram fãs de futebol, mas o governo Vargas reinventou o Brasil, dando-lhe identidade cultural. E aí, gente? Elas apresentam o sujeito composto nesse contexto aqui? Racionalidade e irracionalidade não são duas instâncias lado a lado. E aí? Claro que não, né? Aqui ele coloca um sujeito composto. Vargas e seus ministros não eram fãs de futebol, até aqui tudo bem. Só que depois ele usou um sujeito simples agora, né? Aqui, ó. Só que depois ele usa, mas o governo Vargas, aqui já é um sujeito singular, reinventou o Brasil, dando-lhe identidade, dando ao Brasil identidade cultural, não é isso? Personalizando aqui, personificando, né? Na letra B. Mário Filho, Mário sem acento, lembra que a gente viu aí? Tá vendo? Mário, Nelson também, ó, sem acento. A gente estava vendo lá o Getúlio Vargas, né? Vamos lá. Ele coloca, Mário Filho e Nelson Rodrigues foram os grandes cronistas do futebol. Não se sentem à vontade para falar de futebol os comentaristas e os cronistas mais velhos. Tudo certinho, né? Ele permaneceu aqui, claro, a letra B toda certa, toda correta. Eles, os comentaristas e os cronistas mais velhos, não se sentem à vontade para falar de futebol. Tudo certinho. B de bola, a resposta certa. Na letra C, ele coloca aí. 2 historiadores estrangeiros não querem... Não, aqui eu tenho um sujeito simples, né? Embora seja plural, mas o sujeito é simples. 2 historiadores não querem usar o futebol para pregar nacionalismo. O verbo é plural, mas com sujeito simples, plural, e não sujeito composto. O mundo exalta os ídolos. Claro, aqui eu tenho sujeito simples de novo, né? No singular agora. Beleza? Exalta os ídolos por unirem beleza e eficácia. Os ídolos é que unem. O sujeito de unir, os ídolos unem por unirem beleza e eficácia. Percebeu? A fase de autoafirmação por meio do futebol já passou. Ok, é uma fase. A fase já passou. Geram ainda muita polêmica o futebol arte e o futebol força. Até aqui tudo bem. O erro realmente está lá em cima, né? Aqui é o verbo no singular e eu tenho um sujeito simples também singular. Eram 2 grandes escritores, mas não se davam bem. Bom, 2 grandes escritores, sujeito simples, né? Mesmo eu tenho forma plural, o sujeito é simples. Intelectuais estrangeiros dedicam-se à mesma coisa, né? Então eu tenho aqui um sujeito plural, mas é um sujeito simples. Beleza? Ok, já vimos, né? Questão 11. Portanto, resposta certa, letra B de bola. Beleza, vamos lá, vamos avançar. Questão 12. Una as frases por meio de um pronome relativo e assinale a alternativa com formas gramaticais corretas de acordo com a norma culta. Olha aí, norma culta. Pelé fazia muito em campo. Olha só. Pelé fazia muito em campo. As brincadeiras de infância de Pelé ficaram guardadas na memória corporal. As brincadeiras de infância de Pelé ficaram guardadas na memória corporal. E aí, gente? Eu tenho um mesmo elemento repetido, ele quer juntar com um relativo, né? Unir as frases por meio do pronome relativo. Pelé, Pelé. Então, ele fazia muito em campo. As brincadeiras de infância de Pelé ficaram guardadas na memória corporal. Ele fazia muito o quê? Muitas brincadeiras de infância, vamos supor aí, né? Em campo. E aí, o que você acha aí? Qual seria a resposta certa? Bom, Pelé, cujas brincadeiras de infância provinham da memória corporal, fazia muito em campo. Pelé fazia muito em campo. Tá, mas e as brincadeiras de infância de Pelé? Pelé, cujas brincadeiras de infância, lembrando que o cujas, pessoal, estabelece uma relação de posse entre os 2 elementos ladeados, né? Pelé, cujas brincadeiras de infância. Brincadeiras de infância de Pelé. Percebeu? É como se esse cujo aqui, gente, fosse substituído pelo de, para estabelecer um certo valor possessivo no contexto aqui. Letra A, resposta certa. Mas letra B, Pelé, quem as brincadeiras de infância procedia da memória? Tá errado, nada a ver, né? Ficou até esquisito, né? Pelé, que as brincadeiras de infância proviam, o verbo provir é provinham, se for o caso aqui, provinham, e não proviam, né? Ninguém está vendo nada, o verbo é provir e não provir. Cujas as, depois de cujo, só substantivo.
depois de cujo, só substantivo. Artigo não pode. Cujas brincadeiras, do jeito que está aqui, ó. Certo? Cujas brincadeiras de infância provinham assim. Cujas as brincadeiras já está errado. Se extraía, está faltando acento, e dá memória corporal e por aí vai. Muitos erros aí, né? Pelé, cujas brincadeiras de infância se fabricava na memória, se fabricava da memória, diga aí. Fazia muito em campo. Ok, questão 12, portanto, resposta certa, letra A. Note que ele diz aqui, assinar a alternativa com formas gramaticais corretas, a construção como um todo, né? Certo? Beleza, letra A. Vamos adiante. O trecho era produto de um trabalho mental e tal e tal. Vejam, o trecho inteiro aqui está correto quanto ao plural das formas em. E aí, gente? Quanto ao plural das formas, o que está correto aqui? Eram produtos, olha só, ele foi colocado no plural e quer avaliar exatamente isso aí. Eram produtos de trabalhos mentais. Trabalho mentais não dá, né? Então essa aqui eu já descarto, beleza? Eram produtos de trabalhos mentais. Bom, até aí tudo bem, dá para a gente prosseguir. Eram produtos de trabalhos mentais conscientes. Forjado, não, forjados. Os trabalhos mentais eram conscientes e forjados em tentativas e erros. Ok, letra B cai fora. Eram produtos de trabalhos mentais conscientes, forjados em tentativa e erro. Bom, se ele não coloca tentativa e erro nos outros como plural, né? A gente já descartou os outros, então vamos seguir. Forjados em tentativa e erro, bah, ele não pluralizou nada. Forjados em tentativa e erro, repetidas vezes. Os craques não são os que pensam mais rápido. Olha aí. Os craques não são aqueles que pensam mais rápido. E assim aplicam o que fazem com a bola dentro da narrativa da partida. Beleza, letra C, resposta certa. Todos os plurais estão corretos. A gente poderia pegar um pouco no pé desse forjados em tentativas e erros, né? Mas você observa que em nenhum caso aí ele pluralizou tentativa e erro, em momento algum das alternativas. Então, na verdade, isso aqui é pouco relevante para a pluralização que ele quis demonstrar aí, que ele quis mostrar. Percebeu? Eram produtos de trabalhos mentais, conscientes, forjados em tentativa e erro, não é o caso aqui. Beleza? Tranquilos? Letra C, portanto, é a resposta certa, tudo no certinho, tudo tranquilo. Questão 14, olha aí. Assinar a alternativa correta quanto à concordância verbal. Concordância verbal. E aí? O craque não é o que faz isso ou aquilo. Não se tratam de craques. Pessoal, tratar-se de. Tem preposição, nunca plural. Então não se tratam de. Não se trata de. Certo? Seguido de preposição, nunca pluralizado. Verbo mais se, associado à preposição, segure o singular mesmo. Somente obedecer e desobedecer são pluralizáveis. Beleza? Não se trata de craques que fazem isso ou aquilo, tá? Isso ou aquilo não são coisas que devem ser feitas pelo craque. Gente, isso ou aquilo não são coisas que devem ser feitas. Percebeu? Que devem ser feitas. Isso ou aquilo não são o que deve fazer, não é o que deve fazer craques. Aí o cara fala, pô, mas esse não são tá correto, tá errado, é? Pessoal, isso ou aquilo não é o que deve ser feito. Percebeu? Não é aquilo que deve ser feito. Aquilo, singular. O craque talvez não seja o que faz isso ou aquilo. Tá, beleza. Talvez não seja aquele que faz isso ou aquilo. Tudo certo. Não podem existir craque. Opa, pode, né, gente? Não pode existir craque que faça craque, singular. Craque que faça isso ou aquilo, certo? Questão 14, portanto, resposta certa dele dado, fácil. Até porque a concordância aí foi bem branda, foi tranquila, né? Você vê isso ou aquilo, o mais importante é se ligar para não se espantar com as partículas expletivas ou de realce. Quando aquele verbo ser, né, que ou é que, surge no contexto para dar aquela cara de singular ou de plural, e você muitas vezes estranha, né? São os governos que têm que fazer isso. São o quê? Pô, mas é o governo que tem que fazer isso. É o governo.
Aí o cara fala, poxa, é ele quem tem que fazer. São eles que têm que fazer. Pô, partícula de real. Às vezes o cara se espanta, né? Quando, em alguns casos, essas partículas ocorrem em circunstâncias de singular, muitas vezes com caráter de plural, né? Mas está tranquilo. Questão 14, D de dado. Próxima aula a gente segue. Até lá.